pela vida do co-pastor, presbítero Flávio, e aos demais obreiros que estão na igreja e os irmãos que estão juntamente conosco, adorando a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 1. Na presença de Deus, que nos faz se alegrar nesta noite, que nos faz regozijarmos, que nos faz nós estarmos de pé e prosseguir para o alvo. Quem encontrou, deu um sinal dizendo amém? Amém. Que nos diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado ao terceiro dia, ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E quem pode dizer amém? Amém. O livro de Lucas vai nos relatar a trajetória de Jesus, quando ele desceu à terra para ministrar a palavra da salvação, para ministrar a palavra que ele era o Messias, a quem havia de vir na terra e a quem havia de morrer pela humanidade. Lucas, ele relata detalhadamente, melhor do que os outros evangelhos, por ele ser um doutor e muitas das vezes, por ele ter esse ministério, ter este dom e ter essa profissão, ele querer minuciar, querer detalhar nos mínimos detalhes de cada acontecimento do que estava acontecendo. É diferente do que os outros, quando relataram, às vezes não dá detalhes, a qual que muitas das vezes não nos faz ir além daquilo que o Espírito Santo nos revela quando lemos a palavra, quando meditamos na Bíblia Sagrada. Nos faz ir além e tentar entender, tentar compreender aquilo, quando Jesus desceu na terra e pregava a palavra, pregava sobre a salvação, pregava sobre o reino, e tentava expandir o seu amor, tentava expandir aquilo que ele queria ensinar. Mas Lucas, quando começa a detalhar, desde o capítulo 1 até no término do seu evangelho, ele nos relata cada detalhe que, quando nós nos reparamos e nos chegamos a parar e a ler novamente a cada versículo, muitas das vezes no livro de Lucas, nós falamos: como que pode isso ter acontecido naquele tempo?
Como que pode Jesus ter vindo na terra e ter acontecido algo tão inexplicável? Como pode isso? E o mais interessante é que quando Lucas começa a descrever Jesus sendo preso, parece que Lucas fala: aqui eu detalhei tudo, no máximo que eu podia, mas agora que quando os soldados chegam para prender Jesus, eu não vou estar relatando um simples detalhe, eu estarei relatando do mestre sendo pego pelos soldados e sendo levado ao julgamento. Parece que Lucas, quando começa a detalhar isso, parece que ele fala: não, eu preciso me preparar mais para relatar isso, eu preciso me capacitar mais para estar falando do mestre. Porque quando Lucas começa a detalhar que Jesus estava orando e estava começando a se preparar ao encontro dos soldados, Lucas parece que começa a imaginar Jesus orando e relatando, Jesus se levantando e falando: é chegada a minha hora. Jesus indo ao encontro dos soldados, porque os soldados os perseguiram e não encontraram. Os soldados armaram tantas coisas, mas não conseguiram pegar. Mas quando Jesus falou assim: é chegada a minha hora, ele falou: os soldados não vão me prender, quem vai se entregar sou eu. Os soldados não conseguiram em nenhum momento, fizeram de tudo para pegar Jesus, mas ainda não era chegado o momento. Mas quando Jesus falou assim: é chegado o momento de eu me entregar e cumprir a profecia, os soldados conseguiram encontrar a Jesus. É bem verdade que você pode falar que havia entre um deles que foi e o traiu, mas ele poderia ter feito isso antes, mas Jesus não o permitiu, porque não era chegado o momento. Mas quando eles chegaram e se depararam todos um de frente com o outro, se depararam chegando Jesus de um lado, os soldados do outro, o traidor chegando e o beijando, e Jesus falando: me traindo com um simples beijo. Os soldados tentando ir agarrar Jesus, Pedro como sempre arrancando a tua espada, ferindo aquele homem, arrancando a sua orelha, e Jesus olhando, ele mesmo indo a ser preso, Jesus olhando e falando: Pedro, calma aí, homem, é chegado o meu tempo de cumprir a profecia. Pedro, maneira aí, porque eu estou no controle de tudo. Ei, Pedro, você arrancou a orelha dele, não arrancou? Olha para a tua espada, está suja de sangue, não está? Tá, guarda ela. Agora olhe com os teus olhos, Pedro. Pedro começa a olhar. Eu imagino aquele homem de joelho, às vezes chorando de dor, porque a sua orelha tinha sido arrancada fora. Os soldados querendo arrancar a espada, porque achando que ia haver ali uma briga. Mas Jesus pega a orelha. Eu não sei se Jesus pegou a orelha dele, bateu para arrancar a poeira. Eu não sei se Jesus pegou e assoprou. Mas eu sei de uma coisa: Jesus pegou a sua orelha, colocou do seu lado, tirou a mão, e o homem começou a ouvir, a sua orelha estava no lugar. E Jesus, eu imagino, se Lucas tivesse relatado isso e falado: está vendo agora, Pedro? Você arrancou. Mas eu deixo isso como exemplo, Pedro, porque muitos vão querer tirar a minha presença de dentro da igreja. Muitos vão querer arrancar a minha presença no meio do meu povo. Muitos vão querer fazer de tudo, querendo arrancar a minha presença, a minha doce comunhão de dentro da igreja. Mas eu, como fiz com a orelha deste, farei com a minha presença no meio do meu povo, no meio da minha multidão, no meio da minha igreja, no meio da minha noiva. Podem arrancar a minha presença, mas sou eu que restabeleço a minha presença no meio da noiva. E o que Deus nos traz nesta noite é a sua doce presença no meio da tua igreja. Qual foi o hino
Que a jovem Aliane louvor a Deus nessa noite. A tua presença. Qual foi os outros louvores que foi falado? Tenha calma. Quem acalma? A presença de Deus. Qual foi o hino que a Elisângela louvou nesta noite aqui? Falando que pode acontecer tudo, mas Jesus está no controle. E quando Jesus está no controle, o que faz nós ficarmos tranquilos? A presença. Qual foi o hino que a Natália louvou aqui nesta noite? Que nós devemos fazer o quê? Entrar no quarto, chorarmos, lamentarmos, proclamarmos, pedimos. Mas quem faz isso, que nos faz irmos para o quarto, que nos faz clamar, que é a presença do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Quando levaram Jesus para ser julgado, eles descumpriram toda a lei que a lei mandava, porque não podiam prender Jesus naquele horário, não podiam prender Jesus daquela forma. Inventaram coisas sobre o nosso mestre, inventaram coisas falando que ele era o falso Messias, falando que ele estava fazendo tantas coisas. Caluniaram o nosso mestre, levaram ele de fronte para ser julgado e colocaram ele na frente de Pilatos naquele momento. E Pilatos começa a perguntar: tu dizes isso? Jesus calado. Tu fala que é isso? Jesus calado. Tu fala que é aquilo? Jesus calado. Até que Jesus levanta e fala: todo o poder que concedido na terra vem do céu. O que Jesus estava querendo dizer para aquele homem: se você está querendo me julgar, você pode me julgar. Se você está querendo falar que eu sou isso, você pode falar. Se o povo está querendo falar e mandando você julgar, pode julgar. Mas se você está no lugar que você está, se você tem a autoridade que você tem, não é porque você é bom, é porque Jesus te deu essa posição que você está. Toda autoridade é concedida do céu. Ele ficou trêmulo, não entendeu naquele momento porque Jesus estava falando, e falou: epa, peraí, eu não achei nada para ser condenado. Ele pegou Jesus, levou para o povo. Eu preciso que os irmãos prestem atenção nisso, para que os irmãos possam entender a palavra, para que vocês possam entender a mensagem que Jesus quer que nós transmitimos para o nosso coração. Ele pegou Jesus, trouxe para a multidão, trouxe para o povo. Estavam os escribas, estavam todos da lei, estavam os homens que diziam que tinham conhecimento intelectual, estavam aquele povo que falava: não, nós entendemos da lei de Moisés, nós entendemos dos mandamentos, nós sabemos, ele está afligindo. Só que aí aquele homem chega e fala assim: eu não vi nada para acusar este homem, o que eu devo fazer? Aí que vai relatar Lucas, que quando naquele tempo, naquela época, poderia se soltar um homem, mas tinha que sacrificar. Eles poderiam escolher, e havia um homem chamado Barrabás, e todos nós sabemos disso, mas para que refresque a tua memória, havia um homem chamado Barrabás, e havia aquele que não tinha pecado, não tinha culpa, não tinha nada, era um cordeiro limpo e sagrado, mas ele estava ali porque estava cumprindo a Bíblia Sagrada, ele estava ali calado. E havia aquele que tinha pecado, que era ladrão, que era malfeitor, que era tudo quanto podia ser. Ele estava ali, era para ele ser julgado, mas de um outro lado era aquele que tinha que ser solto, olhando pelos nossos olhos, e aquele que nós olhávamos com os nossos olhos humanos e falávamos: crucifica esse. Nós poderíamos estar lá, irmãos, se você estivesse lá com os nossos olhos, nós poderíamos falar assim: mata Barrabás e solta Jesus. Se nós fôssemos os discípulos, se nós fôssemos daqueles que Jesus foi curado, que Jesus perdoou o pecado, se nós fôssemos daquele, nós iríamos falar: solta Jesus e mata Barrabás. Mas não deixaram esses falar. Aquele que tinham mais aquisição em questão de poder, foi onde começou a fazer o alvoroço e falar assim: não, mata Jesus e solta Barrabás. O rei não entendeu, ele falou: mas como?
matar um homem que não tem nada para ser julgado, que não tem nada para ser culpado, ele é inocente. Então ele pega e fala: vocês querem que eu mate, eu mato, mas eu lavo a minha mão neste momento. É vocês que estão mandando eu matar este homem. Naquele exato momento, ele achou que tinha feito tudo, que ele estava livre, lavou as mãos e falou: é vocês que decidiram isso. Se ele vai morrer, tudo bem. Levaram então Jesus para o crucifixo, levaram ele, maltrataram, bateram, mataram Jesus. Jesus sofreu como ninguém sofreu. Jesus apanhou como ninguém apanhou. Jesus foi maltratado como ninguém foi maltratado. Mas ele ficou calado em todo momento. Foi quando ele abriu os seus olhos para o céu e abriu a sua boca e falou: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Foi quando Jesus falou: maltrataram, nas minhas palavras, maltrataram o meu corpo, me espancaram, feriram o meu lado, mas a ti, Pai, eu entrego o meu espírito. Fizeram tudo com Jesus, mas no seu espírito não tocaram, porque ele entregou ao Pai. Naquele exato momento que Jesus fez isso, ele abaixou a sua cabeça e morreu, e o véu se rasgou de alto a baixo e voltou à aliança. E é aqui que eu entro aonde nós lemos: Jesus foi morto, Jesus foi crucificado e foi levado para o sepulcro. E quando Jesus morreu, os discípulos pegaram e se esconderam, porque eles pensaram o quê? Se mataram o nosso mestre, vão nos matar. Eles pensaram naquele momento, arrancaram tudo de nós. Nós não tínhamos nada, mas quando nós achamos alguma coisa que nos fez voltar a viver, voltar a sonhar, voltar a ser feliz, alguém que preenchesse dentro da nossa alma, arrancaram. Estão querendo arrancar isso de dentro da igreja. Você lembra de Eli? Chegou um mensageiro, falou: Eli, aconteceu isso, e ele ficou tranquilo. Chegou outro mensageiro e falou: Eli, aconteceu isso, e ele ficou tranquilo. Mas quando veio outro mensageiro e falou: Eli, levaram a arca, ele não acreditou, ele caiu para o lado e morreu. Mas Eli, o que aconteceu? Ele não se preocupou que levaram os gados, que levaram nada. Ele se preocupou porque quando chegaram nele falaram: Eli, levaram a presença do Pai embora. Glória a Deus. Hoje está muitas igrejas mortas. Hoje tem muita igreja fria. Hoje tem muita igreja morna. Por quê? Porque estão deixando levar ao Espírito Santo, a presença do Pai embora. Nós não podemos ser movidos por algo que muitas das vezes nós pulamos, rodopiamos, giramos, e quando acaba o culto, começa a semana, não temos mais nada que preenche dentro de nós, não temos mais nada que preenche a nossa alma. Mas quando ele soube que levaram a arca da aliança, ele falou: eu posso perder tudo, posso perder até meus filhos, mas a presença do Pai não, a presença do Espírito Santo não. Ele é tudo para mim, Ele é quem preenche a minha alma. Glória a Deus. Você sabe por que você glorificou nesta noite? Você sabe por que você se alegrou aqui? Você sabe por que você se alegra quando está aqui? Não é porque nós podemos estar aqui com a melhor roupa, não é porque nós podemos ouvir lindas vozes, não, é porque a presença de Deus se faz presente no meio da noiva. Aleluia! Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15, vai falar que Estevão foi preso porque falaram que ele começou a falar coisas contra a lei de Moisés. Então começaram a armar coisas contra Estevão, chamaram homens, falaram: vem cá, vem cá, esse homem está falando contra a lei de Moisés, está blasfemando contra a lei.
Precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer algo. Mas aí quando nós chegamos no Atos capítulo 7 e no versículo 54, oh aleluia, eu vou ler porque os irmãos precisam entender esta palavra esta noite. Atos capítulo 7, versículo 54: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do quê? Do Espírito Santo, e fixando os olhos para o céu, o que ele viu? Armaram contra Estevão, pegaram Estevão, irmãos, prenderam Estevão. Eles acharam que iam prender a igreja com uma máscara. E você pode ter certeza que vão achar que vão prender os crentes mais daqui uns anos, ou até meses, dias ou meses, nós não sabemos. Que vão tentar prender a noiva de Cristo, que vão tentar prender o povo escolhido. De qualquer jeito vão tentar fazer alguma coisa, porque há países que já matam faz tempo. Eu estava vendo esses dias uma reportagem que um homem morreu por ser crente e comprar uma casa numa rua onde só tinha um muçulmano. Mataram ele de paulada até ele morrer. Não pararam de bater nele. Por quê? Porque ele era servo do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E quando começaram a ver Estevão falando isso, Estevão não se irou. Estevão não ficou nervoso, porque eles estavam xingando, porque levantaram calúnia contra ele, mas ele se irou porque estavam levantando calúnia contra o Pai. Mas quando começaram a pegar Estevão e prenderam ele, Estevão foi cheio do Espírito Santo, e quando ele olhou para cima, ele viu a glória de Jesus. E a Bíblia vai falar assim, ó: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremessaram unanimemente contra ele, o expulsando da cidade, e o apedrejaram. E os testemunhas depuseram as suas vestes dos pés um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em convocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Fizeram de tudo com Estevão, bateram, espancaram, mas o teu espírito falou: Pai, o céu está aberto, eu estou te vendo do lado de Deus, e eu entrego o meu espírito a ti neste momento. Você pode ser caluniado, você pode ser espancado verbalmente, você pode ser detonado, mas a tua alma, o teu coração tem que permanecer na presença de Deus. Tem que permanecer diante de Deus. Podem arrancar tudo de você, podem arrancar tudo da igreja, mas a doce presença de Deus não pode arrancar isso de nós nunca. Nós não podemos permitir que a presença do Pai se afaste diante de nós. Igreja, quando nós estamos cheios da presença de Deus, não importa o que nós estamos passando, não importa a adversidade que nós estamos enfrentando, não importa o momento que nós estamos vivendo, mas nós sabemos que quando Jesus se desce no meio da igreja, no meio do povo, Ele preenche qualquer vazio, qualquer dificuldade, qualquer empecilho. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo neste momento, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Eu sei que nós estamos enfrentando uma que todos nós estamos envolvidos, que é esse problema. Mas fora isso,
Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei aquilo que você está passando. Mas o Espírito Santo, aquele te conhece por dentro e por fora. Porque a coisa mais fácil é nós fingirmos um sorriso para alguém quando a nossa alma está ferida. A coisa mais fácil é nós apertarmos a mão de alguém quando nós simplesmente queremos ficar dentro de um quarto. A coisa mais fácil é nós fingirmos algo, mas quando que lá dentro de nós falamos: Senhor, só o Senhor sabe do que eu estou enfrentando, aquilo que eu estou passando. A coisa mais fácil é nós fazermos alguém sorrirmos, queremos falar alguma coisa para alguém se alegrar, quando na verdade somos nós que precisamos de uma palavra de consolo, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo. Mas o Espírito Santo está aqui nesta noite falando: igreja minha, amada minha, se alegra na minha presença, porque eu estou juntamente com todos vocês, dia e noite, noite e dia. Aleluia. Olha Pedro tirou a orelha de Malco. Pedro negou a Jesus. Pedro fez o que fez. Mas quando Pedro reconheceu que ele era o mestre, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 2, começaram a falar coisas que eles estavam bêbados. Pedro se levantou cheio do Espírito Santo. Pedro no capítulo 3, se eu não me engano, saiu pregando e foram quase 3.000 almas para o reino do Pai. Pedro, aquele que tinha cortado a orelha de Jesus. Pedro, aquele que tinha negado a Jesus alguns tempos atrás. Sim, esse foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar o Evangelho. Esse é o Espírito Santo que está dentro de você. O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos capítulo 2, quando estavam todos reunidos num só propósito, como de um som veemente. Irmãos, foi de repente, não foi algo, não, foi de repente. Todos estavam reunidos e como um som veemente foram línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios da presença de Deus. Aquelas mulheres prepararam tudo para ir no sepulcro de Jesus. Eu imagino que elas ficaram às vezes no dia anterior preparando todas as coisas e começaram a se lembrar. Às vezes um olhou para o outro e falou assim: você lembra quando você estava na pior dificuldade? E você estava sozinho, e Jesus sentou do teu lado e falou: fica tranquilo que vai passar. Eu imagino que às vezes os discípulos estavam chorando ainda pela morte de Jesus e falando: acabou, tudo se foi. E às vezes Pedro, como sempre ousado, falou assim: e agora o que vamos fazer? Eu vou voltar a pescar, você vai voltar a cobrar impostos. Mas às vezes um olhou para Pedro e falou assim: Pedro, você lembra quando você pescou a noite inteira e não pegou nada, mas Jesus chegou no outro dia e falou assim: joga a rede do outro lado, e a tua rede encheu de peixe. Às vezes a outra mulher olhou para outra e falou assim: você lembra quando vieram te apontar porque te pegou em pecado? E todos queriam te apedrejar, e Jesus, escrevendo na areia, falou assim: quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aí ela falou assim: Senhor, todos foram embora. Jesus falou assim: vai que os teus pecados estão perdoados. Às vezes eles começaram a cada um naqueles dias a relatar o que Jesus tinha feito por cada um deles e por outros, e tiraram tudo que eles tinham. Eles sentiam um vazio dentro da alma. Mas aquelas mulheres falaram: mas não, amanhã nós vamos lá no sepulcro do mestre.
vamos arrumar, vamos relembrar o que ele fez. Eu acredito que elas contavam os minutos, contavam as horas para poder chegar no sepulcro e poder ver o corpo, poder arrumar. Mas quando chegaram lá, elas pensaram: vai haver uma pedra tão grande lá tampando, que não tem como nós empurrarmos, porque é muito pesada. Nós mulheres não vamos dar conta de arrancar aquilo lá. Mas elas se esqueceram da palavra que Jesus tinha dito. Vai relatar então que na madrugada elas chegaram e viram a pedra removida. Primeira reação, um susto: o que está acontecendo? Aí entra aquele negócio: quem vai primeiro? Então quando elas entraram e começaram a olhar, cadê o mestre? Cadê Jesus? Levaram ele para onde? Foi quando desceu 2 varões de branco. Lucas relatando isso. 2 varões de branco. E aonde ele fala assim: por que buscais o que? O vivente. Ele não relata falando assim, os viventes. Ele não relata falando assim, por que buscais os vivos? Ele não fala de muitos. Ele não fala que havia um monte, mas ele fala de o vivente. E ele ainda fala assim: o vivente entra onde? Entre os mortos. Ele fez uma pergunta: por que está procurando aqui? Vocês se esqueceram do que ele falou lá na Galileia? Quando ele ensinava, quando ele instruía, quando ele aconselhava, quando ele ajudava. E ele falou: por que buscar entre os mortos? Versículo 6. Não está aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vocês estão procurando aqui, ele não está aqui. Elas queriam ouvir aonde ele está, então. Nós só viemos trazer algumas coisas para o nosso mestre, arrumar o sepulcro dele aqui, aonde que ele está. Ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia. Quando elas ouviram essas palavras, elas começaram a se lembrar do que o mestre tinha falado. Começaram a se alegrar, falar: ele ressuscitou, nós precisamos anunciar. Saíram correndo, chegaram onde os outros 11 estavam, começaram a falar. E mulher, quando começa a falar, é um problema, né? Não para. Então às vezes uma deve ter falado assim: calma, deixa que eu falo, respira. Então vai, fala. Porque foram correndo. E às vezes uma começou a falar e a outra: toma água aqui, toma água. E a outra falando. Mas eu tenho certeza que por mais que às vezes uma engasgou, a outra enroscou, mas todas eu acredito que falaram junto: ele não estava lá. E às vezes Pedro gritou: aonde que ele está então? Aí eu acho que todas falaram: ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele não está. Aonde está? Ressuscitou. Pedro então não acredita, sai correndo. É aonde então acontece o milagre, irmãos. Quando Pedro chega lá, ele começa a olhar o lenço dobrado, certinho. E segundo a tradição, quando eles iam comer na casa de alguém, o servo ficava esperando, e eles se alimentavam. E quando eles saíam, o servo chegava e olhava:
Se o lenço tivesse bagunçado, eu posso tirar mesmo. Eles não vão voltar, então se encerrou. Mas Pedro foi detalhista. Lucas mais ainda quando relatou isso. Aleluia. Quem lê a Bíblia já entendeu. O lenço estava como? Dobradinho. Pedro chegou, olhou. Ele não está aqui mesmo. Ele ressuscitou. Ah, se ele ressuscitou, menos mal. Ele está vivo. Já é alguma coisa. Mas quando Pedro olha o lenço, irmãos, Pedro era servo. E servo tem que entender o mestre. Ele olhou e falou: meu Deus, o lenço está dobrado. Ele vai voltar para buscar a noiva como ele prometeu. Aleluia! Foi quando ele olhou e falou assim: ele veio, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou e o lenço está dobrado. Ele vai voltar então para buscar cada um de nós. Aleluia! Mas quando foi que Jesus falou então assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos? Irmãos, nós não podemos se dispersar, nós não podemos se distanciar. Por quê? Porque Jesus está breve, Jesus está às portas. Ele veio, Ele morreu. Mas o que nos faz ficar firmes nisso é a presença do Espírito Santo. Aleluia! Moisés, Jesus falou assim para Moisés: Moisés, vai, pode ir. Não. Por quê? Para de ser teimoso. Bicho teimoso, vai logo. Não, por quê? Porque eu só vou se a tua presença for comigo. Ele entendeu que nós podemos ir com alguém, que nós podemos ir em qualquer lugar, mas sem a presença de Jesus Cristo que nos traz a paz, nós não podemos fazer nada, igreja. É verdade, Jesus. Nós não podemos compreender nada. É por isso que Jesus desceu para a humanidade e morreu. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer, para que nós pudéssemos ficar firmes e o Espírito Santo preparar a tua noiva. Mas vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai subir, Jesus vai descer de novo, mas para levar a tua noiva para o céu. E nos últimos dias, capítulo 2 de Atos e versículo 17: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os vossos filhos e os vossos netos profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Eu não sei se está longe, eu não sei se está perto, mas uma coisa eu sei, que isso vai acontecer. A Bíblia nos relata que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele está à destra do Pai, e Ele falou: eu vou e prepararei tudo para buscar a minha igreja. Jesus fala em Atos capítulo 2 que nos últimos dias acontecerão grandes coisas. Já começou a acontecer, presbítero, já começou o vírus. Eu não sei o que vai vir depois, mas vai vir grandes coisas. Mas a Bíblia fala o quê? Que os vossos filhos terão visões, que os jovens farão outras coisas e os velhos sonharão. Mas e a igreja? A igreja, quando acontecer tudo isso, subirá nos altos. O Pai virá e falar: vinde benditos, filhos de meu Pai, entrai as portas celestiais. Se coloque de pé nesta noite. Maria, louva a Deus de novo com aquele hino. Essa é a presença de Deus que nos faz permanecer, que nos faz prosseguir, que nos faz caminhar. Caminhar para onde? Caminhar para uma praça, caminhar para um churrasco, caminhar para a casa de um amigo, caminhar para qualquer lugar, não.
caminhar para a presença de Deus, permanecer para a presença de Deus, caminhar para a cruz e olhar para a cruz. Ali morreu alguém que era justo, santo e salvo, que foi o Cordeiro que não abriu a boca uma vez sequer, mas ele morreu por cada um de nós. Não importa se você é loiro, não importa se você é moreno, não importa se você é ruivo, não importa se você é mais pecador ou menos pecador, não importa a tua classe social. Jesus falou assim: eu morro pela humanidade. Jesus não morreu por um nem por dois, Jesus morreu por todos. Jesus morreu por você. Se você está aqui, é porque Ele te ama, Ele te escolheu, é porque Ele quer que levar você para morar no céu juntamente com Ele. Eu não sei quanto tempo faz que você não sente a presença dEle. Eu não sei quanto tempo faz que você não sente uma alegria, mas é só o momento de você se regozijar. Só a tua presença É o momento de você adorar. é a tua presença. É o momento de você se alegrar. É o momento de você sentir Jesus que está vivo. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. É a tua presença.
que são únicos na presença de Deus. Aproveite esses minutos não são minutos como esses que são preciosos. Nós estamos na presença do Pai. Você pode dizer em algum momento: Pai, eu pequei, eu não mereço a tua presença, Senhor. Pai, eu sou um pecador, mas Jesus está falando para você neste momento: filho, filha, eu perdoei os teus pecados, eu sarei as tuas feridas, filho meu, filha minha. Os teus pecados estão perdoados. Pode se alegrar na minha presença, pode sentir a tua alma regozijar na minha presença. Deus está falando para você neste momento: a minha presença é gratuita. Tome posse do meu poder, tome posse da minha presença. Atos capítulo 1 vai falar assim: que os discípulos começaram a olhar para frente, para o alto, e vendo Jesus se indo embora, Jesus subir das alturas, e chegaram dois varões do lado e falaram: filhinhos, fica tranquilo, porque os mesmos olhos que vocês estão vendo o mestre subir, um dia vocês vão ver o mestre voltar do alto. Essa é a presença de Deus. Esse é o nosso mestre que está falando para nós nesta noite. A presença aqui não é notória. A presença não pode sair do meio da minha noiva. Ela não pode se apartar. Jesus fala assim: mantenha as lamparinas acesas, porque o noivo virá e baterá. E quem estiver com a lamparina acesa vai ver o noivo, o mestre, chegar. E aí quem estiver com a lamparina vai falar assim: eu estou pronto. Quem está com a lamparina acesa? Quem está com a lamparina acesa nesta noite? Quem não está, comece a buscar. Quem não está, comece a clamar. Quem não está com a lamparina acesa, busca o Pai e fala: Senhor, me ajuda, me fortalece, porque eu preciso, Jesus querido, nesta noite. Curva a sua cabeça que eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi proclamada, Jesus querido. Meu Deus, eu apresento a tua noiva nesta noite, meu Pai. Jesus querido, a tua presença, meu Deus, é o mais importante para a tua igreja. Porque, meu Pai, a tua presença, onde ela está, ela transforma, ela liberta, ela cura, meu Pai, ela perdoa pecado, ela passa feridas, meu Deus. A tua presença, onde ela está, meu Deus, até a tristeza salta de alegria. Jesus querido, não tem coisa melhor e não tem lugar maior, Jesus querido, do que estar na tua presença. Meu Deus querido, que nós não viemos nos afastar, Jesus querido, que nós não viemos permitir, meu Deus, que a tua presença se retire de nós, mas que nós viemos buscar incessantemente, meu Deus, pela tua presença. Jesus querido, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor nos relembrou que a tua presença, meu Pai querido, dentro de nós é o principal, porque o Senhor desceu na terra, morreu por nós, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e o Senhor mostrou para Pedro que o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja, meu Pai. Jesus, por isso nós queremos te agradecer. Jesus querido, começa a liberar, meu Pai querido, cura nesta noite. Se alguém enfermo aqui, meu Pai querido, nesta noite, eu te peço que o Senhor cura, meu Pai querido, esta enfermidade. Jesus querido, se alguém aqui, meu Pai, com rancor no coração, eu te peço que o Senhor venha arrancar agora. Jesus querido, se alguém aqui triste, meu Pai amargurado, que o Senhor coloque alegria. Jesus querido, se alguém aqui, meu Deus querido, seja a forma que for, eu te peço, meu Pai, que o Senhor opere um milagre, meu Pai querido. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada alma, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor é quem transforma, meu Pai, porque a tua presença é tudo na nossa vida. Jesus, eu te agradeço por esta rica oportunidade, meu Pai, a qual o Senhor nos concedeu e nos deu esse privilégio de estar na tua presença nesta noite, em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar, e assim eu agradeço mais uma vez esta rica oportunidade nesta noite. Louvo pela vida de cada um. Irmãos, eu te peço, quando forem orar, orem pela minha vida, irmãos, para que Deus venha continuar